Estou, manhã. Você vem, certa vez, Patrícia me ligou já de noite, que você ligou para Patrícia. Terremotos destruidores acontecem há séculos. Os jornalistas aqui são acostumados a cobrir violência, como diz aos prantos Quando chegamos nesse centro que o governo montou para identificação de vítimas, ele chorava enquanto fazia o que sempre fez em situações como essa: entrevistava uma vítima. Ele conta que já cobriu queda de avião, atentados terroristas, acidentes de trânsito, tiroteio, mas agora é diferente. O entrevistado é velho conhecido, repórter esportivo, estava na academia com a mulher. Ela foi embora 30 minutos antes Você dele. perguntou ao Kaique se ele ia. Com a mesma roupa da academia, a mesma que vestia quando tirou o corpo da mulher dos escombros da casa. E cada escombro uma luta. Talvez nenhuma delas tenha sido, até agora, uma vitória como essa. Durante a noite, resgatistas encontraram mãe e filha. A bebê, de apenas 6 meses, saiu dos escombros praticamente ilesa. A mãe veio depois, também sem ferimentos. Agregou, foi. A história e as imagens se espalham, motivam as buscas. Não há pausa. Com mãos e baldes, todos vão abrindo caminho. Agregou sim, para burrice. E aplausos aqui causam uma onda de comoção. Eles chegam muito antes de todos poderem ver o rosto retirado dos entulhos. E tá aí, quase 30 horas depois do terremoto, debaixo do escombro de 32 apartamentos, os bombeiros, nessa já tarde escaldante de calor, conseguem retirar uma mulher com vida. A bombeira me diz que ela saiu consciente, viva, falando. Agora, o choro dos socorristas é de alegria. Vem com abraços emocionados, comemoração curta, antes da volta ao trabalho nos escombros. O ditador Bashar al-Assad foi condenado à morte hoje pela Justiça da Síria por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Foi uma decisão unânime do tribunal. Bashar al-Assad foi condenado por crimes como tortura, prisão arbitrária de opositores e até homicídio de crianças. A Justiça da Síria condenou ainda o seu irmão mais novo, Maher, que comandava uma divisão de elite do exército, e o seu primo, Atef Najib, um dos funcionários do mais alto escalão do antigo regime, que também vai enfrentar pena de morte. O veredito foi comemorado em Damasco. Esse homem conta que tinha 15 anos quando foi preso por ordens de Atef, por causa de uma pichação na escola contra o ditador. Os crimes ocorreram durante os 14 anos de guerra civil na Síria, que despontou em 2011 como reação ao regime autoritário e violento da dinastia Assad, que durou no total mais de 5 décadas. A guerra civil impulsionou a formação de quase 30 grupos armados no país e levou à morte de cerca de 500 mil pessoas. Outros 13 milhões se viram obrigados a fugir de suas casas. A metade buscou abrigo em outros países, como na Turquia. Foi o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O regime de Bashar al-Assad caiu em dezembro de 2024, depois que os grupos rebeldes avançaram sobre a capital, Damasco, forçando a fuga do ditador e da sua família, que receberam asilo na Rússia, do aliado Vladimir Putin. É a primeira condenação contra Bashar al-Assad, culpado por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Os sírios falam que esse é um momento histórico, um passo importante para uma nação que agora tenta se reerguer. E o atual governo da Síria pede a extradição de Bashar al-Assad, que ainda leva uma vida de luxo no território russo. A imprensa americana revelou que Donald Trump fez um voo secreto para escapar de uma ameaça de ataque do Irã contra o avião presidencial dos Estados Unidos. Durante a operação, Trump se escondeu num caminhão de comida. Quarta-feira, 8 de junho. Aeroporto de Ankara, capital da Turquia. Parecia um dia de viagem comum para a comitiva presidencial e jornalistas que acompanhavam Donald Trump. Mas uma operação ultra secreta estava em andamento. Depois da cúpula da OTAN, a aliança militar do Ocidente na capital turca,
O presidente americano sobe as escadas do Air Force One. Ele se vira para as câmeras, acena e entra no avião presidencial. A câmera se afasta e dá para ver o caminhão atrás da aeronave. É o veículo que geralmente entrega a comida do serviço de bordo para os passageiros. Poucos minutos depois, os jornalistas embarcam e o caminhão se afasta. Lá dentro estava Donald Trump. Segundo a imprensa americana, depois de embarcar, o presidente foi até uma porta do outro lado da aeronave. Entrou escondido no container que levava a comida do serviço de bordo. Foi levado lá dentro, de caminhão, até um avião menor da frota presidencial. Estava parado ali perto, no próprio aeroporto de Ankara. Um modelo militar do Boeing 757, modificado para a Força Aérea Americana. Momentos depois, o Air Force One decola para uma escala no Reino Unido com os jornalistas, mas sem Donald Trump. As câmeras filmaram o pouso. Trump chegou no outro avião e, sem ser visto, voltou para o Air Force One. Quase meia hora depois, surgiu diante das câmeras como se nada tivesse acontecido. Irã e Estados Unidos tinham voltado a trocar ataques e naquele dia Trump anunciou o fim da trégua de quase 3 semanas. Nos bastidores, a agência de inteligência americana detectou um plano do Irã para atacar o avião presidencial e matar Donald Trump. A Turquia faz fronteira com o território iraniano. Se de um lado a vida do presidente dos Estados Unidos foi protegida, do outro, funcionários da Casa Branca e a imprensa viajaram no Air Force One, mesmo o avião sendo um possível alvo, e não foram avisados dos riscos. O Jornal Nacional conversou com um dos jornalistas que estavam naquele voo. Alex Brandon, da agência de notícias Associated Press, cobre viagens presidenciais há 40 anos. Ele contou que só percebeu algo estranho já dentro da aeronave. Pediram para mantermos as janelas fechadas. Isso foi incomum. Eu perguntei por quê. E responderam que o serviço secreto mandou. Digo a Alex que o jornal The New York Times afirmou que o Air Force One foi usado como isca para os iranianos. E pergunto como ele se sentia em relação a isso. Em algum nível, faz parte do trabalho. Como fotojornalista, tenho acesso a muitos mundos e lugares diferentes. Alguns mais arriscados do que outros. Eu gosto de ser usado como isca. Não é minha escolha favorita, mas também entendo que às vezes isso faz parte do trabalho. A correspondente em Washington, Raquel Krahenbuhl, conversou com Graham Slattery, da agência de notícias Reuters. Ele também estava no voo. E acredita que o episódio gerou uma quebra de confiança entre a presidência e jornalistas. O que foi frustrante foi porque a Casa Branca, a gente podia dizer, mentiu para o público jornalista sobre o que estava passando. E eles não disseram a verdade, mesmo na retrospectiva. Os detalhes da operação foram revelados primeiro pelo The Washington Post e depois divulgados também pelo The New York Times. Os jornais conversaram com autoridades sob condição de anonimato. Oficialmente, a Casa Branca afirma apenas: há muitos inimigos dos Estados Unidos que estão de olho em Donald Trump e o governo usa todos os recursos à disposição para enfrentar essas ameaças. A inflação desacelerou em julho e voltou a ficar abaixo do teto da meta. A queda dos preços dos alimentos foi o que mais contribuiu para esse resultado. Mas eles continuam pesando no orçamento das famílias. Produtos que costumam estar na mesa dos brasileiros, como tomate, batata inglesa e cenoura, tiveram quedas acentuadas em julho. Resultado da maior oferta desses alimentos nessa época do ano. Isso vai contar na promoção, é bom. Já a comida fora de casa acelerou na direção contrária. Nós procuramos manter o preço para o cliente, né? Não temos muito como acompanhar a inflação, o preço cobrado ao cliente, para manter o cliente no dia a dia. Em julho, o IPCA, índice que mede